A transição do período embrionário para o período fetal é muito importante no desenvolvimento humano. O desenvolvimento pré-natal é dividido em duas grandes fases: o período embrionário e o período fetal. O período embrionário vai da fertilização até aproximadamente a oitava semana de gestação. Durante essa fase, ocorrem eventos fundamentais, como a formação de órgãos e membros e o início da organogênese. Ou seja, é nesse momento que os sistemas do corpo começam a se formar. A partir da nona semana, entramos no que chamamos de período fetal, que se estende até o nascimento. Esse período é caracterizado principalmente pelo crescimento e amadurecimento dos sistemas já formados. A estrutura básica do corpo já está estabelecida, e agora o foco é o aumento de tamanho, o aperfeiçoamento funcional dos órgãos e o desenvolvimento de características externas do feto, como o tamanho e peso. Essa transição entre os dois períodos marca uma mudança de foco. Saímos de um estágio de formação estrutural para um estágio de desenvolvimento funcional. É quando o embrião, agora chamado de feto, começa a se preparar para a vida fora do útero. As principais características do desenvolvimento do bebê na nona semana de gestação são a cabeça do bebê, que equivale à metade do seu tamanho, os olhos, que estão bem separados, e as pálpebras, que continuam a se formar e cobrir seus olhos. Pequenos botões de dente, que estão se transformando nos dentes de leite, começam a se desenvolver dentro da gengiva. A cauda embrionária desaparece e o bebê começa a parecer mais com uma pessoa pequena. As mãos e os pés se tornam semelhantes a ramos e os dedinhos das mãos e dos pés ficam mais visíveis, assim como os lóbulos das orelhas e a ponta do nariz. As articulações dos ombros, tornozelos, punhos do bebê já funcionam, ajudando o bebê a se mexer livremente dentro do saco amnioático. O meu objetivo é explicar sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico durante a nona semana do desenvolvimento embrionário. Na nona semana, o encéfalo continua seu crescimento rápido. Ele se diferencia em três grandes regiões: prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Essas regiões vão dar origem ao cérebro, ao tronco encefálico e ao cerebelo. Também se formam os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal, que fazem parte do sistema ventricular. A cabeça do embrião é desproporcionalmente grande, representando cerca de metade do corpo. Isso ocorre porque o sistema nervoso central está em intensa expansão. A neurogênese é o processo de formação dos neurônios. Ela começa com a multiplicação de neuroblastos a partir da zona ventricular do tubo neural. Esses neuroblastos migram para outras camadas, onde se diferenciam em neurônios e células de glia. Na nona semana, a sinaptogênese, ou seja, a formação de sinapses, já começa de maneira rudimentar. As primeiras conexões nervosas surgem principalmente dos neurônios motores, que começam a formar sinapses com músculos, por meio das chamadas placas motoras. Essas sinapses ainda são simples, mas representam o início da conectividade neural. As células da crista neural surgem nas bordas do tubo neural e migram para diversas partes do corpo. Durante essa semana, elas dão origem a estruturas importantes do sistema nervoso periférico, como gânglios sensitivos, da raiz dorsal, neurônios do sistema nervoso autônomo, células de Schwann, responsáveis pela mielinização dos nervos. Além disso, essas células também formam outras estruturas, como melanócitos e a parte da face. A crista neural é conhecida por sua alta plasticidade e capacidade de migração. Na nona semana, o embrião começa a apresentar os primeiros nervos funcionais. Isso inclui os nervos cranianos e os nervos espinhais. Os axônios motores se estendem a partir da medula espinhal e as raízes ventrais se formam. Ao mesmo tempo, os axônios sensitivos, oriundos dos gânglios da raiz dorsal, formam as raízes dorsais. Esses nervos se unem para formar os nervos mistos, que conectam o sistema nervoso central à periferia. É também nesse período que os circuitos motores iniciais se formam, o que permite as primeiras respostas reflexas simples. Todos esses processos ocorrem simultaneamente e de forma integrada. O sistema nervoso central fornece as ordens e interpreta os sinais. Já o sistema nervoso periférico leva e traz as informações do corpo.
O sistema nervoso ainda está longe de estar funcional, mas sua base está sendo firmemente estabelecida nessa semana. Esses eventos são fundamentais para que nas semanas seguintes o feto comece a se movimentar espontaneamente e a responder a estímulos. Essa fase é muito sensível. Exposição a substâncias tóxicas como álcool ou medicamentos inadequados pode afetar negativamente o desenvolvimento neural. Malformações como a espinha bífida ou anencefalia se originam de falhas na formação do tubo neural ou migração da crista neural. Portanto, o conhecimento deste período é essencial para prevenir e diagnosticar problemas neurológicos precoces. Durante a nona semana, o sistema nervoso está em formação intensa. A diferenciação do encéfalo, a neurogênese, a sinaptogênese, a migração das células da crista neural e a formação dos nervos marcam o início de um sistema nervoso funcional. Essa fase é um verdadeiro alicerce para o desenvolvimento neurológico do feto. Compreender esse processo é essencial tanto para a embriologia quanto para a prática clínica. Eu vou falar sobre o desenvolvimento do rosto e das estruturas faciais do embrião na nona semana de gestação. Essa fase ela faz parte do período embrionário tardio, que é onde muitas estruturas já começam a tomar forma e já está ali em um estágio avançado de formação inicial. Na formação geral do rosto mesmo, ele já começa a ter uma aparência mais humana. Por exemplo, os olhos, que antes ficavam nas laterais da cabeça, começam a migrar para frente e se aproximar da posição normal. As orelhas também se movem para as laterais da cabeça. E ainda no desenvolvimento dos olhos, é possível observar eles, mas ainda tem uma fina membrana que cobre por cima. As narinas também já se tornam mais evidentes, o nariz começa a se projetar levemente, delineando o perfil facial. Já os lábios, eles estão se formando, em específico o lábio superior, que a gente consegue ver melhor, e a mandíbula também é notável e se encontra em crescimento. Os processos palatinos que formam ali o céu da boca também estão em fase inicial de crescimento, mas ainda não está nada completo, só está começando. Inclusive, as falhas nesse processo podem resultar na fenda palatina, que é quando o bebê nasce com uma fenda no céu da boca. E por último, os brotos dentários dos dentes de leite que começam a se desenvolver na gengiva. Eu irei tentar ser breve de uma forma compreensível e vou falar sobre os 3 sistemas importantes no desenvolvimento do feto: o digestório, o urinário e o cardiovascular. Começando pelo sistema digestório, um pouco antes da nona semana, o intestino já está formado e dividido em 3 partes: o anterior, o médio e o posterior. O intestino médio passa por uma rotação fora do abdômen, mas por volta da nona semana, ele volta para a cavidade abdominal, e ali, em meados da 10ª semana, essa rotação é totalmente finalizada. Órgãos como fígado e pâncreas já estão presentes, mas ainda em desenvolvimento. Nessa fase, o intestino começa a se diferenciar, construindo as viselosidades e glândulas, e o fígado e o pâncreas começam a funcionar de forma mais ativa. Já no sistema urinário, um pouco antes da nona semana, os rins se formam na mesoderme intermediária e a partir da nona semana, eles se posicionam na lombar. Já começam a produzir urina e, ainda que de forma imatura, essa urina é liberada no líquido chamado de líquido amitótico. E a bexiga e a uretra continuam se desenvolvendo e essa fase marca o início da função renal do feto. E no sistema cardiovascular, antes da nona semana, o coração já tem suas estruturas principais formadas, como átrio, ventrílocos, válvulas e etc. A partir da nona semana, ele já está ativo e de forma funcional, com a circulação bem organizada e os batimentos cardíacos já perceptíveis. A vascularização continua se expandindo e acompanhando o crescimento do feto. A circulação fetal conta com algumas estruturas adicionais, como o forame oval e os ductos venoso e arterial, que ajudam a direcionar o sangue da melhor forma enquanto os pulmões ainda não estão funcionando. A formação inicial do sistema esquelético. Na nona semana, o esqueleto do embrião já está quase todo formado por cartilagem hialina. É um tipo de cartilagem flexível que permite o crescimento e a modelagem da estrutura esquelética. A sua origem deriva do mesoderma, especificamente do esclerótomo, que forma a maior parte do esqueleto axial, como as vértebras e as costelas. E a ossificação endocondral é a principal tipo de ossificação dos ossos longos, como o fêmur, e ele ocorre em 3 etapas. Na primeira etapa, o molde de cartilagem hialina é formado. Logo depois, o molde é invadido por vasos sanguíneos. Após essa invasão, a cartilagem é destruída e substituída por tecido ósseo.
No processo de ossificação dos ossos longos, o centro primário da ossificação aparece primeiro na diáfase, que é o eixo central dos ossos longos. As principais células são os osteoblastos, que produzem a matriz óssea, e os osteócitos, que mantêm o tecido ósseo vivo e funcional. Já para diferenciar os membros inferiores e superiores, eles sofrem um tipo de rotação. Os superiores, uma rotação lateral, e os inferiores, uma rotação medial. Isso explica o porquê os cotovelos apontam para trás e os joelhos para frente, e as articulações são formadas entre os moldes cartilaginosos dos ossos adjacentes. Já a apoptose, que é a morte celular programada, ocorre entre os ossos que inicialmente eram unidos, mas com a apoptose ocorre essa separação. Como exemplo, os ossos da mão, que inicialmente eram todos em conjuntos, mas com a apoptose sofreram a separação. Formação e função da placenta na 9ª semana do desenvolvimento embrionário. Importância. A principal função da placenta é realizar essa comunicação entre o corpo da mãe e o feto, sendo um órgão materno-fetal formado gradualmente nos 3 primeiros meses, porque a 9ª semana está ali entre os 3 primeiros meses da gestação e tem como principal função fornecer nutrientes e oxigênio para o bebê. E também elimina resíduos, gás carbônico e produz hormônios fundamentais para esse período. Como a placenta está na 9ª semana? Já está bem formada, funcional e está funcionando como órgão de troca entre a mãe e o feto. Os nutrientes e os anticorpos também passam da mãe para o embrião e também pode produzir hormônios importantes como HCG, progesterona, estrogênios e HPL. Funções da placenta: trocas metabólicas, trocas de nutrientes, eliminação de excretas fetais, entre outras. Da mesma forma, que a placenta fornece nutrientes ao bebê, ela também pode remover resíduos produzidos pelo feto. Fornece também a proteção imunológica ao bebê, além de regular o sistema imunológico materno e promover um ambiente mais saudável para o bebê. Curiosidades e aspectos clínicos. Na 9ª semana do desenvolvimento, a placenta já pode ser observada na ultrassonografia e o feto depende 100% da placenta. Tem uma curiosidade muito interessante, é que a placenta ela pode se desenvolver nos primeiros meses em um ritmo mais acelerado, podendo ultrapassar temporariamente o peso do feto. Só que mais tarde o feto cresce mais rapidamente e tudo fica em ordem. O desenvolvimento genital e a determinação sexual são processos interligados que definem o sexo do indivíduo desde o início da vida embrionária. A determinação sexual é primeiramente genética, com o cromossomo Y, contendo o gene SRY, desencadeando a diferenciação para o sexo masculino. O desenvolvimento genital, por sua vez, envolve a diferenciação dos órgãos genitais interno e externo, influenciados por hormônios como a testosterona. Movimentos fetais iniciais na 9ª semana de desenvolvimento. Os movimentos fetais são os primeiros sinais funcionais do sistema nervoso em desenvolvimento. Eles começam de forma espontânea e refletem a maturação neuromuscular precoce. Os primeiros movimentos ocorrem entre a 8ª e 9ª semana de gestação, quando o embrião já tem alguma diferenciação muscular e atividade neural básica. Esses movimentos são reflexos involuntários ainda não coordenados pelo cérebro, mas sim pela medula espinhal. Esses movimentos não são sentidos pela mãe. A única forma de detectá-los é por meio de ultrassonografia transvaginal, ou 4D, que permite visualizar flexões e extensões do corpo e movimentos simples dos membros. Esses movimentos são fundamentais porque estimulam a diferenciação muscular, promovem o desenvolvimento das articulações, favorecem a formação de conexões neuromusculares e indicam que o sistema nervoso está se desenvolvendo normalmente. A ausência de movimentos pode ser um sinal de alteração neurológica, genética ou musculares graves, como a artrogripose, que é uma condição rara onde o bebê nasce com várias articulações rígidas, que pode ser causada por problemas neuromusculares, genéticas ou por falta de movimento no útero, mas que pode ser reversível por meio de tratamento como fisioterapia, órteses e cirurgias para melhorar a mobilidade. Os movimentos fetais da 9ª semana são um marco importante na embriogênese, embora ainda não sejam percebidos pela mãe, têm um papel essencial na formação do sistema musculoesquelético e neurológico do feto. A importância da 9ª semana no diagnóstico pré-natal. Nesse momento da gestação, é crucial que a mãe tenha um pré-natal adequado,
Por quê? Porque ele permite o monitoramento completo da saúde tanto dela quanto do feto, nessa fase que é tão importante e delicada, além de também garantir uma gravidez saudável e um parto seguro. O pré-natal, ele pode detectar precocemente algumas complicações, que podem ser anomalias ou patologias, o que dá a possibilidade de um melhor prognóstico, um acompanhamento e um tratamento especializado, intervenções intrauterinas, ou seja, decisões médicas mais seguras e eficazes. Os principais exames realizados são: o hemograma completo é um dos primeiros exames a ser solicitado, porque ele avalia o estado geral da saúde da mãe, se ela tem anemia, infecções, etc. A tipagem sanguínea e o fator RH, ele detecta possíveis incompatibilidades sanguíneas entre a mãe e o bebê, o que é fundamental para prevenir doenças como a eritroblastose fetal, por exemplo. Já a dosagem da glicemia de jejum, que é o exame que as grávidas mais odeiam, ele é importante para detectar os riscos da diabetes gestacional. Por que que é tão importante detectar a diabetes gestacional? Porque ela pode causar malformações fetais, macrosomia, que é um bebê muito grande, hipoglicemia neonatal, um parto prematuro e até pré-eclâmpsia. Os exames de sorologias na gravidez são exames de sangue que avaliam e pesquisam a presença de infecções na mãe, pois essas infecções, como HIV, sífilis, toxoplasmose e etc., podem trazer consequências graves para a vida fetal. Também é feita a ultrassonografia obstétrica, mais conhecida como ultrassom. É o principal exame para dar uma visão clara e exata do desenvolvimento fetal dentro do útero. Ela pode confirmar a idade gestacional, né? Detectar malformações e os batimentos cardíacos. E o que é importantíssimo para uma via de parto e um planejamento de parto adequado, ela acompanha a posição do feto e da placenta e também verifica a quantidade do líquido amniótico. As ultrassons principais são a inicial, que é a transvaginal, e a morfológica, que é realizada no segundo e no terceiro trimestre. E por último, existem os exames genéticos em alguns casos indicados, como o PAPA-A, que avalia a proteína plasmática, e o beta-HCG. Ambos auxiliam na triagem de síndromes genéticas. Além dos exames, alguns cuidados são recomendados, como alimentação equilibrada, uma boa hidratação, exercício físico, a suplementação com ácido fólico, que evita defeitos no tubo neural, em alguns casos também é recomendado repouso. Enfim, o acompanhamento médico contínuo, ele é essencial para uma gestação saudável e um parto satisfatório.